Capítulo 201, Verdade sobre o Mingkong, Regressão coincidental. Wang Zijin vestia uma roupa masculina, e sua figura esguia e cabelos sedosos lembravam o de um príncipe encantador, sua pele de neve brilhava vibrantemente e seus olhos sorridentes carregavam uma sensação sobrenatural. Ela caminhou e iniciou uma saudação com Gu Shangji. Isso fez com que meus jovens prodígios ficassem surpresos quando viram Wang Wuchuang, o sucessor da família Wang imortal, seguindo atrás dela. Em outras palavras, a posição de Wang Zijin era mais alta que a de Wang Wuchuang, mas nenhum cultivador jamais a tinha visto antes. Conhecer Gu Shangji deve significar que ela não é uma pessoa comum. Imediatamente, os jovens prodígios começaram a adivinhar, pois seu interesse foi despertado por Wang Zijin. Na verdade, entre os convidados, não havia apenas um velho especialista da família Wang imortal, havia muitos mais. Havia também jovens prodígios de outras facções, incluindo o misterioso Wang Zijin, bem como o atraente Wang Wuchuang. E agora, vendo como Wang Wuchuang era subserviente a essa pessoa desconhecida, a multidão não pôde deixar de pensar que Wang Zijin era um ser estranho que foi mantido escondido por muito tempo pela família imortal Wang. Bem-vinda, senhora Zijin. Gu Shangji não pareceu surpreso com a presença dela e simplesmente recebeu os convidados no palácio com um leve sorriso. Afinal, era o banquete de aniversário de sua mãe, então, como filho, não havia nada de errado em receber seus convidados. Além disso, era uma oportunidade perfeita para ver qual desses jovens prodígios poderia ser um bode expiatório perfeito. Meio mês atrás, quando ele trouxe Gu Xiene para fazer compras na Skyward City, ela finalmente entendeu como era ser rico. Tendo sido pobre, portanto econômica, desde criança, ela teve um choque de realidade ao ver a riqueza ilimitada de Gu Shangji. Porém, o que ele gastava dificilmente era uma fração do que possuía, então aquela quantia de dinheiro não significava nada para ele. Como tal, ela ficou desapontada. A vida de um homem rico estava totalmente fora de sua imaginação, e seu ressentimento em relação a Gu Shangji aumentou. Esqueça os outros fatores, a riqueza de Gu Shangji por si só era suficiente para sufocá-la, e por causa de sua riqueza terrível, ela só podia reclamar e reclamar que ele era um homem astuto e sem vergonha, mas ironicamente, ela desejava tomar toda a sua riqueza. Ela até tentou bolar planos para se apoderar de toda a riqueza de Gu Shangji para si mesma. Infelizmente para ela, Gu Shangji facilmente a viu, mas fora de sua expectativa, ele respondeu com palavras sugerindo que sua riqueza acabaria sendo dela, e isso a deixou perplexa, dado como ele insinuou que ela queria ser sua sucessora. Asterisco enquanto Gu Shangji atendia seus convidados, um grupo de cultivadores chegou ao palácio, descendo de uma ponte divina de outra direção, e seu líder era o próprio sucessor da antiga família Langtian. Atrás dele estava sua irmã, Eliuli, cuja figura brilhava como se ela fosse a deusa do sol. Saudações, irmão Gu. Caminhando em direção ao palácio, Langtian cumprimentou Gu Shangji. Em seguida, ele examinou os muitos jovens prodígios da família Gu atrás de Gu Shangji e se viu atordoado. Apenas por suas horas, os jovens prodígios da família imortal Gu eram mais assustadores do que os jovens cultivadores da família Ye. Isso refletia claramente o quão assustador era o poder da família Gu imortal. Apesar de serem forças dominantes no além,
As duas famílias obviamente ainda estavam fora do alcance uma da outra e, obviamente, a família Gu imortal era a força que estava acima de tudo, sendo capaz de destruir o mundo à sua vontade. Irmão Ye. O rosto de Gu Shangji era apaixonado, mas calmo. Vestindo uma roupa branca imaculada, ele cumprimentou os jovens prodígios que o visitaram como convidados. Diante de tal comportamento, jovens prodígios que nunca o conheceram não puderam deixar de gostar dele, apesar de terem ouvido que ele era um sujeito implacável e arrogante. Agora, porém, eles se sentiam satisfeitos com sua atitude humilde. Isso é, naquele momento, Elang Qian notou o rosto desconhecido de Wang Zijin, que parecia ser o líder dos jovens prodígios da família Wang. Esta é minha irmã mais velha, Yang Zijin Wang Wuxuang esclareceu, pensando que apenas uma introdução seria suficiente. De uma vez, os jovens prodígios vacilaram enquanto suposições e ideias passavam por suas mentes. Mais tarde, todos se socializaram nas portas do palácio, e Gu Shangji acenava sorridente de vez em quando, assim como o sedutor Wang Zijin, como se estivessem se divertindo. Para outros, pode não ser nada fora do comum, mas a interação deles foi capturada por Yuming Kong, que estava entretendo uma nobre e bela matrona. Contraindo as sobrancelhas, ela imediatamente descobriu que Wang Zijin era uma mulher atualmente disfarçada de homem. No entanto, Yuming Kong não tinha a menor ideia de como Gu Shangji conhecia aquela mulher. Devido ao fato de que Gu Shangji era completamente diferente em sua vida anterior, ela não sabia quem era Wang Zijin. Parece que outra megera estava de olho nele quando ela não estava olhando. Primeiro foi Yin Mei, que ainda se agarrava a Gu Shangji apesar de ter recebido um aviso dela, e agora, outra mulher misteriosa apareceu. Como tal, Yuming Kong visivelmente ficou insatisfeita enquanto observava assiduamente Wang Zijian, com a intenção de se lembrar de seu rosto. No entanto, ela sentiu uma aura ameaçadora vindo de Wang Zijin diferente da de Yin Mei, graças à sua intuição feminina. Embora ela tivesse certeza de que Gu Shangji raramente se apaixonaria por alguém, ela não podia perdoar nenhuma mulher que ousasse andar ao lado dele. Além disso, ela poderia dizer que Wang Zijin era mais do que aparenta, pois o último possuía um poder inimaginável, seja a seu nível de cultivo ou talento. E embora ela tivesse absorvido a essência do imperador e atravessando mais de um reino para o reino do rei iluminado, ela ainda era incapaz de ver através de Wang Zijin. Verdadeiramente estranho. Ela deve ser alguma abominação antiga, Yuming Kong murmurou seu palpite. Depois disso, junto com a elegante matrona ao lado dela, ela foi cumprimentar os convidados que chegavam de outras facções formidáveis. Desnecessário dizer que qualquer cultivador na sala tinha a capacidade de causar desastres no mundo com facilidade. Mesmo cultivadores poderosos de milênios atrás já foram jovens prodígios dominadores e incomparáveis, e agora eram vistos como figuras incomparáveis. O que você está olhando, Min Kong? A bela matrona era a mãe de Gu Shangji, também a santa anterior do Primal Celestial Temple. Percebendo a linha de visão de Yuming Kong, ela perguntou curiosamente. Afinal, ela reconheceu Yuming Kong como sua nora, pois estava impressionada com tudo nela, seja a sua inteligência, formação, aparência ou talentos, e ninguém além dela seria mais adequado para combinar com Gu. Mudança. A partir de agora, Yuming Kong, como a sucessora da dinastia celestial incomparável,
Era uma mulher ocupada e influente que tinha a capacidade de moldar o mundo, mas ainda arranjaria tempo para acompanhar a mãe Gu. Consequentemente, mãe Gu estava muito satisfeita e afeiçoada por sua zelosa e impecável futura nora. Além disso, de acordo com os rumores em todo o além, a tenacidade e os métodos de Yuming Kong estavam fora do mundo, e isso lhe rendeu sua reputação como futura imperadora. Eu só estava me perguntando o que Shang-Chi está fazendo, tia Gu. Yuming Kong respondeu com um sorriso, aparentemente de coração aberto enquanto mudava suavemente o assunto para Gu Shang-Chi. Vendo como o Wang Zijin estava agarrado a Gu Shang-Chi e sorrindo tão alegremente, ela não pôde deixar de se sentir desconfortável. Ela sabia que ele não teria nenhum interesse exceto os benéficos a julgar por sua personalidade, mas ela não tinha como descartar o desconforto em seu coração. Desde que ela se separou de Gu Shang-Chi no Celestial Eunshonkantanent, ela parou de contatá-lo, e Gu Shang-Chi também começou a ficar apático em relação a ela. Com isso, ela não pôde deixar de sentir falta dos velhos tempos em que ela constantemente se fazia de boba com ele e como ele sempre a provocava, ao contrário de como ele estava se comportando com ela agora, sem emoção, assim como ele era quando se conheceram. Indubitavelmente, isso foi Gu Shang-Chi sendo genuíno com ela. Ele podia fingir ser íntimo dela na presença de outras pessoas, mas sabendo que seria inútil manter a fachada em particular, então não o fez. Ah, aquela mulher! Não posso dizer que a conheço. Então ainda tem talento da Immortal Wang Family que eu não conheço. Ela até alcançou o reino quase sagrado. Mãe Gu ficou um tanto surpresa ao perceber a singularidade da mulher conversando com seu filho. Reino quase sagrado, não é? Yuming Kong ficou hostil ao se sentir ainda mais ameaçada. Essencialmente, Mãe Gu era a melhor quando se tratava de ser perspicaz. Wang Zijin rompendo o reino quase sagrado, apesar de sua idade, era realmente desconcertante. Sem a essência do imperador, Yuming Kong poderia permanecer apenas no verdadeiro reino iluminado, então Wang Zijin certamente não deveria ser subestimado. A julgar pela personalidade de Shang-Chi desta vez, é mais provável que ele só conheça a mulher superficialmente. Não deixe isso te afetar, Min Kong. Percebendo a mudança sutil no rosto de Yuming Kong, Mãe Gu inconscientemente aconselhou com um sorriso, temendo que Yuming Kong pudesse pensar demais nas coisas. Ela estava ciente de que Yuming Kong era uma das minorias que estava ciente da natureza demoníaca de Gu Shang-Chi. No entanto, no que se refere ao seu futuro, onde qualquer exposição descuidada lhe custaria tudo pelo que trabalhou, como mãe, ela tinha que ser cautelosa e sempre de boca fechada. Por Yuming Kong, Mãe Gu sentiu um pouco de remorso por ela, visto que tal assunto não deveria ter sido revelado nem para Yuming Kong. Afinal, mesmo que houvesse apenas mais uma pessoa sabendo disso, o risco de seu filho só aumentaria. Felizmente, o comportamento de Gu Shang-Chi era praticamente o mesmo comparado ao passado, e apenas seus conhecidos podiam dizer a sutil diferença dentro dele. Não se preocupe, tia Gu. Eu confio muito em Shang-Chi. Yuming Kong respondeu sorrindo. Mesmo assim, ela percebeu como Mãe Gu usava o termo desta vez. Tia Gu disse desta vez. Parece que ela sabe sobre a causa da mudança de personalidade de Gu Shang-Chi. Yuming Kong rapidamente ficou enérgica devido ao propósito de sua visita à residência da família Gu, para investigar os segredos do passado de Gu Shang-Chi.
Agora que ela ouviu a dica sutil de sua mãe, ela se sentiu segura, embora permanecesse insegura quanto ao fator que causou sua mudança. Parece que você não estará em paz hoje, irmão Gu. Naquele momento, Wang Zijin, que estava conversando com Gu Shangji, notou o olhar de dentro do palácio. Tendo examinado o passado de Gu Shangji, ela foi informada de muitos detalhes sobre ele, então, naturalmente, ela sabia quem era sua noiva, Ilming Kong. Compreendendo o que ela estava insinuando, Gu Shangji respondeu com um sorriso amável. Ming Kong é uma mulher sábia. Ela não nos interpretaria mal. Tendo dito isso, ele se virou para o interior do palácio e encontrou os olhos de Ilming Kong, após o que ele acenou para ela com um sorriso. Atordoado por um segundo, Ilming Kong rapidamente entendeu a intenção de Gu Shangji e respondeu com um sorriso terno. Vendo isso, os convidados não puderam deixar de ficar maravilhados ao serem cativados pela interação íntima do casal destinado. Para ela não ficar com ciúmes, né? Parece que ela não é uma mulher típica. Wang Zijin ficou bastante surpreso. Ela esperava alguma troca dramática, mas parecia que ela assumiu errado. No entanto, dado que ela era do tipo ciumenta, ela odiaria se deparar com a mesma situação. Desde que deixou o Palácio Mortal, ela começou a descobrir que muitas coisas não eram como ela imaginava. O comportamento de Gu Shangji era diferente de qualquer homem que ela conhecia. Ela até sentiu que um deslize atrairia sua repreensão. O homem era realmente enigmático para ela, e isso a deixou tentada a dissecar sua mente e ver como funcionava. Que homem problemático ele é! Sinto muito, Ming Kong. No palácio, Mãe Gu soltou um leve suspiro ao declarar lamentavelmente. Tendo experimentado a mesma situação, ela percebeu que havia algum tipo de rixa entre Gu Shangji e o Ming Kong, e isso explicava a frieza que ele estava fingindo em relação a Ming Kong. Além disso, ele nem se levantou para receber Ming Kong quando ela chegou mais cedo, e aquela atitude dele era idêntica a como ele tratou a princesa pela primeira vez, sem emoção e indiferente. Embora ela não tivesse ideia do que aconteceu entre os dois, era óbvio que o Ming Kong só cooperou por causa do orgulho de Gu Shangji. Tia Gu, a culpa é toda minha, não Shangji, e o Ming Kong balançou a cabeça. Todo esse tempo, estive na defensiva em relação a ele e interpretando mal sua bondade. Ao ouvir isso, Mãe Gu ficou estupefata e questionou incrédula, Ming Kong, você já sabia? Depois de deixar escapar, ela sentiu como se tivesse balbuciado demais e rapidamente fechou a boca. Ela presumiu que o Ming Kong estava na defensiva contra o coração demoníaco de Gu Shangji e temia que ele fosse repentinamente dominado por ele antes de voltar ao seu eu sem coração. Após essas palavras, Ming Kong entrou em pânico e rapidamente balançou a cabeça. Independentemente disso, as palavras da bela matrona provaram que sua inferência estava correta. Gu Shangji deve ter encontrado algo desconhecido no passado, tanto em sua vida atual quanto na passada, o que causou sua grande mudança, mas ainda assim, ela não conseguia entender o que era. O que exatamente aconteceu durante os 6 meses após minha regressão? A repentina aventura de Gu Shangji no Nedar foi apenas para localizar o tesouro que ele mencionou. E o Ming Kong estava perplexo. Então, como se lembrasse de algo, ela perguntou à mãe dele, Tia Gu, ouvi dizer que Shangji foi para o Nedar e voltou com 2 mulheres.
Havia um Lin Kuan que agora pratica alquimia na seita Alquimia Suprema Violeta, e o outro, Zhao Qingji, foi enviado a você para cultivo. E o Ming Kong foi informado de tal assunto depois de investigá-lo, então não era exatamente um segredo. Portanto, se ela quisesse saber o que Gu Shangji fez no Nether, ela teria que questionar aquelas duas mulheres. Qingji é bastante afiado. E como ela conseguiu despertar meu gosto, decidi mantê-la e orientá-la em seu cultivo, respondeu Mãe Gu, um tanto surpresa. Há algo de especial nela. E o Ming Kong perseguiu. Qingji possui duas almas em um corpo. A outra alma deve ter sido algum demônio poderoso no passado. Embora eu tenha tentado rastrear a origem com técnicas secretas, a alma era muito astuta, então não consegui encontrar nada, explicou Mãe Gu, e uma vez ela disse a mesma coisa a Gu Shangji. Com isso, Ming Kong ficou ainda mais perturbado. Parece que Tia Gu não trouxe aquela mulher Zhao Qingji para o banquete, então ela ainda deve estar no templo celestial primordial. Depois de trazê-los para o além, Gu Shangji parou de contatá-los, como se agora fossem brinquedos sem valor que ele decidiu jogar de lado. E o Ming Kong deduziu de acordo com a personalidade de Gu Shangji. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma intenção específica de trazer aquelas mulheres para o além, e elas eram simplesmente um colírio para os olhos. A chave está no período em que ele desceu ao Nether, e foi precisamente quando eu também regredi. Isso é muita coincidência. E o Ming Kong pensou sobre isso. Em sua vida passada, Gu Shangji foi para o Nether e voltou sozinho, então era mais provável que ele tivesse obtido algo no Nether desta vez. Por outro lado, com uma atitude natural e casual, Gu Shangji conversou com os outros jovens cultivadores sem qualquer indício de orgulho. Em seguida, os jovens prodígios o elogiaram por tudo o que ele havia feito no continente celestial antigo, tratando-o como o modelo da geração mais jovem. E o fato de ele ter admitido publicamente ao mundo a apreensão de Daoistbu na frente dos Skyward Flows foi instantaneamente esquecido pela multidão, pois ninguém se atreveu a mencioná-lo. Irmão Gu, qual é a sua posição sobre os atos flagrantes do sucessor das artes demoníacas ultimamente? Por fim, Elangtian saiu pela tangente com um rosto severo, mencionando o sucessor das artes demoníacas. Asterisco imediatamente, o silêncio invadiu a sala. Todos sentiram um arrepio na espinha como se uma brisa suave acariciasse suas costas. Ao ouvir isso, Gu Shangji revelou um rosto preocupado como se estivesse pensando em como responder a Elangtian. Irmão Gu, você é o único aqui que lutou contra o sucessor das artes demoníacas e o feriu gravemente, afinal. Nenhum de nós jamais o conheceu, muito menos lutou contra ele, acrescentou outro jovem prodígio. Seu corpo brilhava com luz prateada como se o metal se vaporizasse ao seu redor, ele tinha 3 pares de braços nas costas e sua força certamente era assustadora. Aquele jovem prodígio veio de um culto da imortalidade. Naquele instante, até Wang Zijin ficou fascinado, visto que o sucessor das artes demoníacas era o alvo prioritário de sua seita, o Palácio Mortal. Como ela era incapaz de perceber o verdadeiro poder de Gu Shangji, não era impossível para ele ferir gravemente o sucessor das artes demoníacas. Assim, ela estava curiosa sobre a perspectiva de Gu Shangji sobre o sucessor das artes demoníacas. Capítulo 202, Obsequioso Idiota.
Após essas palavras, Gu Shangji começou a falar, enquanto a multidão se concentrava nele, temendo perder uma única palavra. Francamente, isso tem me confundido por algum tempo. Na época em que lutei com Yeling, não importa o que acontecesse, ele sempre estava confiante, destemido, apesar do mal que eu infligi a ele. Então, no final, enquanto falava, ele revelou uma expressão de culpa e desamparo. Como eu também estava gravemente ferido na época, só pude observar enquanto ele escapava em vez de ir atrás dele. Ao ouvir isso, jovens prodígios arregalaram os olhos em estupefação enquanto suas mentes instantaneamente ficavam em branco. Sinceramente, eles não esperavam que Gu Shangji revelasse tal verdade tão abertamente. De repente, eles sentiram calafrios por todo o corpo no instante em que entenderam sua insinuação. Então Yeling não está trabalhando sozinho, e é por isso que ele era destemido. Um jovem prodígio gaguejou com amargura na boca. Como ele estava gaguejando, ele podia sentir dormência no topo de sua cabeça e seu crânio sendo aberto pelo tremor. Naquele instante, até mesmo Yelangtian ficou ansioso. Um sucessor das artes demoníacas já é aterrorizante o suficiente e agora há pessoas apoiando-o. Uma organização. Quão terrivelmente aterrorizante! Naquele momento, nenhum dos ouvintes duvidou das palavras de Gu Shangji. De fato, não será fácil lidar com o sucessor das artes demoníacas. Até uma salamandra pode regenerar seu coração. Wang Zijin assentiu. Para ela, um ser tão catastrófico definitivamente não deveria ser tratado com facilidade. Afinal, não havia como o sucessor das artes demoníacas causar tanto estrago sem nenhum backup. Se eu tivesse chegado até ele naquela época, ele não poderia ter sido tão intolerável. Um imenso remorso estava no rosto de Gu Shangji quando ele disse isso. Não se culpe, irmão Gu. Ele também foi gravemente ferido naquela época. Se os apoiadores dele aparecessem, seria terrível para você. Imediatamente, a multidão começou a reconfortá-lo de sua culpa e a garantir que ele não era o problema. Se Yeling não tivesse nenhum apoio, ele não estaria tão relaxado, fugindo tão facilmente sem deixar rastros. Eu deveria saber melhor. Yelangtian soltou um longo suspiro. Ao mesmo tempo, muitos jovens prodígios começaram a se sentir inquietos, prevendo que algo caótico estava prestes a acontecer. Vendo isso, Gu Shangji revelou um sorriso momentâneo, mas ninguém conseguiu perceber. Embora ainda não tivesse encontrado seu bode expiatório, isso não o impediu de traçar seus planos. Ao mesmo tempo, no alto do céu acima da cidade antiga de Skyward, no céu sem limites, uma figura coberta por uma névoa misteriosa sem fim invocada tornou-se um arco-íris divino e passou rapidamente. Rapidamente, a figura pousou em uma rua em Skyward Ancient City, mas nenhum cultivador ou ser vivo a viu como se fossem cegos. Aquele indivíduo estava viajando por Skyward Ancient City com uma carranca, prestando atenção aos movimentos e horas persistentes. Infelizmente, fazia muito tempo, então ela não conseguiu descobrir nada. De acordo com os rumores, Gu Shangji lutou contra o sucessor das artes demoníacas no antigo continente celestial, após o que o último finalmente perdeu e fugiu. Enfrentar o sucessor das artes demoníacas sem cair mostra o quão poderoso e astuto ele é. Gu Shangji realmente condeis com o título de avatar de um verdadeiro imortal. No entanto,
a julgar por seu suposto nível de cultivo, ele é realmente tão forte o suficiente para ferir gravemente o sucessor das artes demoníacas. Além disso, Bailai, o jovem mestre do clã do Tigre Branco, foi o primeiro a cair. Ele também era o noivo de Imei, a dona do clã Raposa de 9 Caudas, e um irmão de sangue de Yeling. De acordo com os seguidores de Bailai, naquela noite, Imei o ajudou a abrir os olhos para a verdadeira cor de Yeling, após o que ele foi atrás de Yeling, apenas para ser morto. No final, Imei sobreviveu a tudo no continente antigo celestial porque Yeling escolheu não matá-la. Ele gostava dela, talvez sexualmente. A figura murmurou para si mesma. Depois de deixar o Palácio Mortal, ela começou a procurar qualquer informação sobre o sucessor das artes demoníacas em seu caminho. Essa pessoa misteriosa era o outro sucessor do Palácio Mortal, também conhecido como seu verdadeiro sucessor, Jian Chuchu. Em seus olhos, havia runas que lembravam glifos antigos que podiam identificar a verdade de qualquer vestígio. Contanto que houvesse algum traço persistente, ela poderia rastreá-lo até sua origem. Infelizmente, ela não conseguiu descobrir nada com aquela técnica secreta dela. Suas sobrancelhas estavam extremamente tênues e não havia um pingo de emoção em seu rosto calmo. Isso tudo é muito suave, como se estivesse indo de acordo com a expectativa de todos. Não há sequer uma falha sutil. Nenhuma verdade no mundo é tão organizada assim, tão ordenadamente cruzada e completamente razoável. Afinal, só existem duas coisas insondáveis no mundo: o coração e os acidentes. Tudo é muito suave, como se fosse um quebra-cabeça inacabado e bem arrumado, feito por alguém sem sua última peça, as pessoas. Embora Yeling possa parecer iniciativa nesses assuntos, ele sempre foi a peça passiva e manipulada. Por alguma razão, Imei parece ser uma peça indispensável também, murmurou Jian Chuchu. Mas ela não é o problema, mas Gu Shangji, por outro lado, é o mais provável. Só posso rezar para que meus pensamentos e suposições sejam falsos. Pensando nisso, Jian Chuchu moveu-se delicadamente e rapidamente disparou para o céu em direção ao território da antiga família Gu. Como sucessora do Palácio Mortal, ela sabia que se Gu Shangji fosse realmente a causa, a magnitude dos problemas subsequentes seria absolutamente aterrorizante, e até ela estava com medo de concluir a verdade. Essencialmente, em sua jornada, ela foi informada do terror de Gu Shangji. De fato, o Palácio Mortal tinha uma posição única no além, mas comparado à força enorme e implacável como a família Gu Imortal, eles nem valiam a pena mencioná-los. A menos que ela tivesse evidências completas para provar as facções e forças que Gu Shangji era precisamente o problema e possuía uma conexão irrevogável com o sucessor das artes demoníacas. Afinal, todas aquelas palavras que ela murmurou para si mesma eram apenas opiniões e inferências pessoais, que ela esperava que estivessem erradas. Ela desejou poder eventualmente limpar o nome de Gu Shangji e negar todas as alegações de que ele era o sucessor das artes demoníacas. Caso contrário, ela só poderia resolver o problema com as próprias mãos enquanto suportava a pressão monumental para restaurar a paz e a justiça no mundo. Você está bagunçando tudo o tempo todo, Shu Fan. O que você tem? Como você pode esquecer qual grama espiritual você deveria alimentar? Bye bye. Você tem se alimentado desde sempre.
naquele momento, no céu a uma distância distante do território da família Gu imortal, 9 Pegasus brancos arrastavam uma carruagem, fazendo barulho ao longo do caminho. A carruagem era seguida por uma tropa de cavaleiros montados em feras. Ao mesmo tempo, uma empregada foi vista repreendendo um jovem de rosto pálido e visivelmente envergonhado. Tudo bem, irmã Tiaoe. Isso não vai acontecer de novo. O jovem apressadamente acenou com a cabeça e respondeu com frustração, exasperação e todos os tipos de emoções negativas misturadas em seu coração. Normalmente, ele era um indivíduo altamente respeitado, pois era o herdeiro direto do próprio Imperador do Céu e, dada a sua posição, ele foi gratificado por muitos, muito menos por uma donzela insignificante, e até mesmo os ancestrais da antiga família real tiveram que se curvar e abster-se de fazer barulho sem importância diante dele. Porém, hoje, ele se viu pressionado por uma simples empregada. Assim, ele estava profundamente irritado e frustrado, até mesmo deprimido, pois não conseguia nem se defender nem responder pela primeira vez. Depois que sua alma foi trocada inesperadamente, ele dificilmente poderia se adaptar a qualquer coisa. Exceto por suas memórias, tudo o mais era diferente. Alimentando esses cavalos. Porque no mundo da lavoura eu alimentaria um cavalo. Inferno, eu nem sei de quem é o trabalho humilde quando o pai conquistou todas as raças e terras. Até meu passeio de caça era uma fera do mais puro sangue. Alimentar cavalos. Que absurdo! Ele teve vontade de gritar a plenos pulmões. Antes de sua alma ser trocada, mesmo os ancestrais do clã Raposa de 9 Caudas não ousariam ofendê-lo, e agora, ele foi encarregado de alimentar os Pegasus da dona do clã. Ele foi incapaz de aceitar a degradação absurdamente drástica. Eu nem mesmo tenho a arma do Espírito Divino que o Pai criou pessoalmente para mim agora. Que diferença há entre mim e um imprestável? Shu Fan sentiu-se imensamente sem esperança. Embora ele ainda se lembrasse das técnicas e feitiços secretos que aprendeu, essas habilidades exigiam estritamente uma linhagem e um físico específicos. Em outras palavras, além de ser capaz de alimentar os Pegasus, ele era basicamente inútil. Não, espere. Eu ainda tenho uma chance. Eu só tenho que entrar em contato com aqueles na montanha do Imperador Celestial para provar minha identidade e expor essa farsa. Ferocidade brilhou nos olhos de Shu Fan. Ele não era ninguém para se brincar. Além disso, concluiu que um imitador foi o culpado pelo infortúnio que lhe aconteceu. Caso contrário, ninguém jamais o violaria sem um bom motivo. Enquanto isso, Emei em uma roupa vermelha estava sentada na carruagem, parecendo um tanto preocupada. Ela se sentiu bastante impotente ouvindo a empregada atrás de sua carruagem repreendendo seu alimentador de Pégaso. No entanto, por alguma razão, o alimentador de Pégaso, que sempre foi inteligente, de repente falhou tão miseravelmente em seu trabalho e até disse coisas que não faziam sentido. Se não fosse pela longa jornada e temendo que seus Pegasus pudessem ficar com fome, ela não teria trazido o alimentador de Pégaso junto. Naquela época, ela o encontrou em um estado lamentável e decidiu acolhê-lo por solidariedade. Além disso, preocupada que ele pudesse ser desprezado, ela o designou como seu alimentador de Pégaso e até o ensinou algumas técnicas básicas de cultivo. Todos esses anos,
apesar da familiaridade, Eimei honestamente falhou em lembrar seu nome, sabendo apenas a última metade dele. No entanto, ela não fez isso por crueldade, mas algumas coisas eram triviais demais para serem notadas. Naquela época, ela estava fingindo simpatia por capricho e teria feito o mesmo se fosse outra pessoa. Chegaremos ao território da família Gu imortal assim que atravessarmos a cordilheira. Então, finalmente conhecerei o mestre. Eimei sorriu com os olhos com emoção e alegria em todo o rosto. Ela até começou a abanar todas as 9 caudas brancas e fofas. Chufan, você misturou a grama espiritual de Bai Bai de novo. Você tem sonhado acordado tanto que não consegue distinguir a realidade da fantasia. E o que você está resmungando, falando sobre a montanha do Imperador Celestial? Você teve sua cabeça chutada por um traseiro. A montanha do Imperador Celestial deveria estar vindo dessa sua boca. De repente, a voz de repreensão da empregada foi ouvida novamente, e Eimei não pôde deixar de sorrir ao se sentir entretida com a troca depois de ouvir como seu alimentador de cavalos sonhou que era filho do todo-poderoso Imperador Celestial e talvez o mestre pudesse usar uma pequena história engraçada. Eimei revelou um sorriso radiante, não encontrando nada de estranho nisso. Afinal, para os antigos clãs imortais, a montanha do Imperador do Céu realmente tinha um significado significativo e distinto. Independentemente disso, todos de qualquer clã imortal antigo sabiam da existência do Imperador do Céu e o Imperador do Céu sozinho era suficiente para indicar seu poder incomparável. Houve até rumores afirmando que o Imperador do Céu conseguiu subjugar numerosos seres saprimos durante os tempos antigos e, após sua iluminação, milhares de anos depois, ele entrou no caminho celestial com sua força incomparável. Irmão, ouvi dizer que você está se aventurando no mundo exterior. Enquanto inúmeras facções estavam correndo para o banquete da família Gu imortal, no céu acima da montanha do Imperador Celestial, havia um palácio gigantesco escondido em névoas ambíguas sem fim. A luz celestial e os raios da Venus, bem como diferentes tipos de horas sobrenaturais entrelaçadas, como se o palácio fosse um antigo paraíso com os sons angelicais ecoando por toda parte. Parecendo extraordinário, um jovem arrojado vestido de branco, cercado por energia celestial e brilhos divinos do poder dos princípios, com anéis celestiais ao seu redor como se estivesse coberto por todas as forças do universo, estava sentado no palácio. Como se ele fosse o centro do mundo, cada respiração dele era de extrema força e nobreza. Naquele momento, quem falava era uma jovem de cabelos prateados, impecavelmente deslumbrante. Abençoada com uma figura glamourosa e cabelos sedosos, ela, vestindo um manto celestial de 5 cores, tinha olhos brilhando com brilhos prateados. Flutuações sutis de princípios mundiais podiam ser vistas girando em torno dela. Mesmo os ornamentos que ela usava eram armas mágicas de poder imensurável, e um deles era uma cadeia de ordem divina. Fosse sua linhagem, talentos ou posições, ela não era de forma alguma inferior ao jovem arrojado diante dela. E isso foi precisamente porque eles eram irmãos, bem como descendentes do próprio Imperador do Céu e eles estavam trancados no palácio até hoje e nunca se mostraram no mundo exterior. Hoje, ouvindo como seu irmão decidiu sair do nada para o mundo exterior, a garota de cabelos prateados ficou chocada e se sentiu compelida a questionar a validade do boato.
De acordo com a vontade de seu pai, ainda não era hora de eles aparecerem no mundo exterior. Embora seu nível de cultivo fosse inquestionavelmente superior ao de inúmeros jovens prodígios hoje em dia, isso não significava que eles deveriam se mostrar ao mundo. E de acordo com a previsão de seu pai, eles deveriam estar pelo menos perto da iluminação antes de finalmente se aventurarem no mundo exterior. Portanto, pode ser muito cedo para eles aparecerem devido à sua posição inestimável como o sucessor do Imperador do Céu, então sua aparição só causaria grandes distúrbios em todo o mundo, onde até mesmo os antigos clãs imortais não seriam capazes de ficar parados. Você tem algum problema com isso, irmã? Ao ouvir isso, Yeshua abriu os olhos e perguntou calmamente. Não havia um traço de emoção em seu rosto, mas isso não era nada estranho para sua irmã, e eu. Após algum tempo de observação e estudo, ele dominou a personalidade e os inúmeros hábitos do hospedeiro, para não deixar que detalhes tão insignificantes o colocassem em apuros. Portanto, a adaptação a esta identidade não foi nada difícil. No entanto, como não possuía as memórias anteriores do hospedeiro, precisaria ser mais cauteloso com suas ações e palavras. Apesar de nunca ter visto um príncipe, ele pelo menos sabia como se comportaria, então agora, tudo o que ele tinha que fazer era continuar a fachada. Essencialmente, ninguém ousaria questionar sua identidade nem seria capaz de reconhecer que ele não era o verdadeiro Yeshua. Portanto, foi uma prova de bravura para ele. Além disso, uma vez que a arma do Espírito Divino que o Imperador do Céu criou pessoalmente para seu filho não mostrava estranheza, não havia nada para se preocupar, desde que ele persistisse em sua pretensão. Na verdade, o príncipe era a pessoa de quem ele murmurava todos os dias, e ele tinha ciúmes dele ao ponto da insanidade. Ainda assim, ele nunca poderia imaginar que um dia se tornaria o próprio príncipe e, com esses pensamentos em mente, o coração de Yeshua foi dominado pela excitação e ansiedade. A partir de agora, ele era o príncipe e, o próprio Yeshua, que controlava toda a montanha do Imperador do Céu e o futuro dono dela. Mesmo os antigos clãs imortais teriam que se ajoelhar diante dele. Além disso, ele agora possuía os talentos alarmantes e o físico do príncipe e, incluindo o sangue precioso, bem como sua carne invencível e proezas mágicas aprimoradas com materiais celestiais. Portanto, ele estava confiante de que seria invencível assim que saísse para o mundo exterior, e até mesmo Gu Shangji, o chamado número 1 da geração mais jovem, era simplesmente outro abaixo dele. Não é um problema. Como essa é sua decisão, vou respeitá-la naturalmente. Embora Yu estivesse visivelmente perplexo, já que seu irmão não se preocupou em se explicar, ela achou melhor não insistir no assunto. Além disso, tendo esperado por tanto tempo no palácio do Imperador Celestial, ela também desejava se aventurar no mundo exterior em vez de viver sua atual vida tediosa de cultivo. Na verdade, uma vez ela disse a Yeshua sobre sua intenção de deixar o palácio do Imperador do Céu, apenas para ser ferozmente repreendida por ele, mas agora que ele voluntariamente alegou que desejava partir, ela acreditava que sua ideia veio com um propósito. Quando eu era um humilde alimentador de cavalos, você era todos os tons de um arco-íris e eu era uma gota de mijo na lama, separados pelo céu sem limites, destinados a ficar separados por toda a eternidade. Mas agora, em um piscar de olhos,
eu me tornei a pessoa mais estimada pelos antigos clãs imortais. Depois que Io saiu da sala, emoção e determinação surgiram nos olhos de Ilshua enquanto ele falava em sua mente. Independentemente disso, ele nunca poderia esquecer quem foi que lhe deu uma mão quando ele estava morrendo de fome, quem foi que o salvou da escuridão abissal, quem foi que o guiou ao caminho do cultivo. Senhora Imei, entendo que o que você fez não foi apenas por simpatia. Caso contrário, você não teria me defendido quando fui tão atrozmente desprezado. Para você, não sou um servo comum, mas um servo especial. Naquele instante, inúmeras memórias passaram por seus olhos. Toda vez que terminava de alimentar Bai-Bai, seu coração se enchia de alegria enquanto esperava ansiosamente que seu Salvador fosse ver seu Pégaso e o abençoasse com um sorriso vívido. Maldita foi minha identidade que te proibiu de fingir intimidade, mas eu entendo, me identifico com sua agonia. Mas não se preocupe mais, pois estarei diante de você como um homem faria. Imei, eu serei sua espada e escudo se você sonhar em restaurar o clã Raposa de 9 Caudas. Em seus olhos, não havia nada além de paixão iludida, como se ele fosse fazer qualquer coisa por Imei. Se Gu Shangji estivesse aqui, ele poderia finalmente ver por si mesmo como um idiota obsequioso parecia. Sabendo para onde Imei estava indo, Yeshua, apesar de ser uma serva, entendeu que foi Gu Shangji quem a resgatou do insuportável sucessor das artes demoníacas. Como era o aniversário da mãe de Gu Shangji, um banquete foi realizado e todas as partes foram convidadas. Portanto, para pagar a dívida, Imei sem dúvida compareceria ao banquete de aniversário. Com isso, uma enorme turbulência eclodiu na montanha do Imperador do Céu, pois as muitas figuras antigas deixadas para trás pelo Imperador do Céu e ficaram absolutamente assustadas e estupefatas. Todos ficaram chocados com a ousada declaração do príncipe e de seu desejo de se aventurar no mundo exterior, e que nenhum conselho ou objeção poderia convencê-lo do contrário.